Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Campos, eu sou dos Clubes do Brasil desde 2013. Conheço o pessoal há muito tempo, muito antes de 2013, mas eu comecei a fazer parte realmente da equipe em 2013. Para quem não sabe, eu sou One Hunter com 2 R's no fórum. Agora, né, atualmente eu estou bem longe do fórum, né, por uns motivos que eu vou explicar em seguida. Para quem não me conhece, eu nasci em São Paulo, porém desde criança eu moro em Ribeirão Preto, morei em Ribeirão Preto, né. Atualmente eu moro no Canadá, eu moro em Toronto, uma cidadezinha perto de Toronto, não é realmente em Toronto, estou fazendo faculdade, e no ano passado eu morava em Vancouver. Porém agora eu estou morando em Toronto, só que nesse momento eu estou no México, eu estou visitando minha namorada. E por isso que eu não estou, eu estou até gravando com a camerazinha, com a pocketzinha dela, pequenininha. Não que eu tenha um equipamento muito bom, mas eu estaria com o tripé, estaria com a minha Canon, mas tudo bem. Bom, fazendo aqui no improviso, o William me falou para fazer hoje, eu vim fazer, né? Tomei um tempinho aqui da minha viagem para fazer isso daí. Ele pediu para eu fazer um vídeo explicando do NB na minha vida. Como vocês sabem, a gente fez 10 anos no dia 3, né? Hoje eu estou gravando no dia 5, às 10h30 da noite aqui no México, provavelmente umas 3 da manhã para vocês. Ele pediu para falar da influência que o NB teve e tem na minha vida, e o que ele representou e o que ele representa. Bom, eu vou explicar mais ou menos como que eu conheci. Eu vou tentar fazer da maneira mais breve possível, mas quando eu começo a falar eu não calo a boca. Eu vou tentar fazer bem curto, mas vamos ver, tomara que eu tenha umas coisas anotadas aqui, umas coisas que eu lembrei em algumas horinhas só, estava jantando agora há pouco. E vamos ver o que sai. Eu vou falar a primeira vez, né? Como que eu conheci o NB. Eu lembro que eu assisti os vídeos do Leone, assisti os vídeos do Renato, assisti os vídeos do Leone, do William no YouTube. E eu lembro certinho que eu realmente conheci o NB na época que o Leone fez o vídeo da inauguração do Pagani, onde eu lembro certinho do vídeo do Horácio chamando o William, o Leone, o Renato, o Fabão acho que estava também, mais um outro pessoal, o Brock, um pessoal de Campinas. Acho que o Daniel também estava. E eu lembro que aquele lá foi um dos primeiros vídeos. Eu já procurava. Eu lembro que eu realmente comecei a gostar de carro a partir do momento que eu descobri a Web Motors. Eu lembro que eu achei a Web Motors, na época ainda vendia 360 Modena. Foi na época que F430 tinha chego no país. Eu tinha por volta dos 10, 12 anos. Mas eu lembro que eu achei a Web Motors, eu lembro certinho, eu abri o site da Web Motors, eu vi o preço de uma 355, na época acho que eram uns 300 mil reais, 350 mil reais. Eu lembro que eu cheguei pro meu pai, e falei, pai, quando a gente tiver 350 mil reais, vamos comprar uma Ferrari? Meu pai falou, pô, lógico, vamos comprar uma Ferrari, né? Mal eu sabia, minha cabecinha inocente, imbecil, que era grana pra caralho, né? Mas eu lembro que eu comecei daquela forma, a partir daquilo lá eu comecei a comprar Car and Driver, eu comecei a comprar aquelas revistas onde eles anunciam carro. Foi onde eu também conheci a Platinos também. Eu lembro que depois que eu comecei a ter essas revistas, eu comecei a falar, caralho, mano, e não é caro. Pô, não é caro, 350 mil reais naquela época, imagina hoje nessa porra dessa crise, né? Aí eu lembro certinho, tem um dos vídeos que eu tenho uma puta de uma memória, era um F430 cinza, Spider, se não me engano, em São Paulo. Era um vídeo bem batatona, tá ligado? Aqueles vídeos lá gravados com pé, sei lá, mano. O cara gravou, não sei nem se tinha câmera o celular, ele conseguiu gravar, mas o celular nem câmera tinha. Era uma F430 cinza parada num restaurante. Eu lembro que o título do vídeo era alguma coisa tipo F430, Ferrari F430, e o dono deu 100 reais de gorjeta pro cara do restaurante. Falei, caralho, mano, que foda, né, meu? Pô, tinha acabado de chegar o carro. Lembro que na época custava um milhão e pouco de grana. E eu lembro que na lateral desse vídeo estava o vídeo do Pagani, onde eu realmente conheci o NB. Beleza, encontrei o vídeo, né? Vi o vídeo do Leone, vi o vídeo do Pagani lá, que vídeo animal na época. Se na época já era foda, hoje em dia é mais top ainda.
E eu lembro que eu lembro que tinha falado, ah, visite exclusivos do Brasil. Só que eu falei, ah, eu não vou visitar essa porra, né, mano? Foda-se o site. Aí eu lembro que mesmo assim, eu nunca não entrava no site, só que na época eu entrei no Orkut. Sabe aquele pivetezinho chato pra caralho no Orkut, o que tem hoje no Facebook, aquele trollzinho que enche o saco? Então, eu era um pivetinho desse. E eu lembro que eu tava no fórum, no Orkut, na página de exclusivos. E eu lembro que eu comentei alguma coisa, ah, tem Ferrari no Brasil, igual esses pivetinhos que enchem o saco hoje. Então, eu fui um deles, eu tenho certeza que vocês foram também. Eu lembro que eu cheguei e falei, ah, eu vi uma Ferrari aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aqui na época eu morava em Campinas, eu morei em Campinas por 2 anos. E eu lembro que eu era esse pivetinho chato. Beleza, foram se passando os tempos, me mudei de volta para Ribeirão Preto, eu já morava em Ribeirão, fui para Campinas, voltei de novo para Ribeirão Preto. E eu lembro que eu tava de boa andando com os meus pais, a gente foi jantar. E isso já tinham se passado uns 2, 3 anos de ter visto, mas mesmo assim eu comprava as Car and Driver, comprava as revistas de venda, principalmente quando eu viajava para a praia com os meus pais. Eu ia dar um barro lendo a revista, tá ligado? Para ver os carros, eu ficava imaginando, falava, pô, eu tenho R$1 milhão, que carro que eu vou comprar, o que eu vou comprar? Aí eu ia lá, dava uns 5 milhões de reais, mas pô, eu tava me divertindo, né? Eu tenho certeza que muitos fazem isso também. E eu lembro que eu saí para jantar com os meus pais, na volta eu vi uma Califórnia amarela. Logo quando tinham acabado de chegar as Califórnia, era uma das primeiras. Era uma Califórnia amarela, linda, 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 linda. E eu lembro que eu falei, caralho, meu, tem uma Ferrari ali na minha frente, é a hora que eu tenho que, preciso tirar fotos daí, o carro acabou de chegar no Brasil, eu não fazia ideia do que era, né? Eu fazia ideia, eu sabia que era uma Califórnia, eu sabia que era conversível. Parei, tirei foto com o meu celular batatona, tirei foto, falei pro meu pai, vamos logo que eu preciso chegar em casa, eu preciso postar nos exclusivos no Brasil. Até então nunca tinha entrado, eu sabia do fórum, só que eu nunca tinha entrado, nunca tinha feito nada. Cheguei em casa, coloquei as fotos no PC, nem sabia como mexer no celular, como passar para o computador. E eu fui lá, coloquei, pernilongo, filha da puta. Cheguei lá, coloquei, falei, meu, eu preciso postar. E eu lembro que na época eu era tão escrotão, eu não sabia de porra nenhuma. Eu criei um tópico, Ferrari, Califórnia e Ribeirão Preto. Postei as fotos do carro. Postei as fotos do carro com a placa à mostra. Eu sabia que tinha que editar, só que foi tão na hora que eu postei com a placa à mostra e não tava nem aí. Deu que... Beleza, postei, aí 5 minutos depois eu ficava apertando F5 toda hora. F5, 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 F5. Pra saber se alguém já tinha comentado. Lembro que o primeiro comentário, achei que o pessoal ia falar, caralho, achou Califórnia no Brasil. O primeiro comentário foi esporro. Nem lembro o que era, depois eu até procuro no fórum. Eu lembro que foi esporro. Eu falei, caralho, mano, já tem um tópico disso daí no fórum, desse carro, e você postou com a placa mostra. Eu falei, pô, desculpa, eu sou novo, eu entrei no fórum agora. Deu que eu apaguei a placa, só que eu deixei o Fer. Eu não devia estar falando isso. Mas eu deixei uma parte da placa à mostra. Aí o cara falou, cara, você não pode deixar a placa à mostra, tem que apagar a placa inteira. Beleza, daí que eu apaguei, a partir desse momento eu comecei a fazer parte do fórum. Eu lembro que isso daí foi lá pro final do ano, eu não lembro que ano exato que foi, acho que foi 2010, não lembro, de verdade eu não lembro. E eu lembro que eu pedi pro meu pai, falei, pai, eu quero participar desse fórum, eu quero uma câmera. Deu que de final de ano, passei de ano, estava próximo do meu aniversário, também faço aniversário no meio de dezembro. Meus pais me deram uma Fujifilm, aquelas PowerShot com 350 vezes de zoom. A câmera bem bosta, bem batatona. Só que, aquilo lá foi a primeira câmera que eu tive. E a partir daquele dia, eu lembro que eu recebi a câmera na sexta, no sábado eu já saí para tirar foto em Ribeirão Preto. Tinha pouquíssima gente que tirava foto em Ribeirão Preto naquela época. Eu lembro que tinha o Henrique Estopa, que eu lembro que às vezes ele postava uma foto, tinha o Dudu Marinheiro, que às vezes ele postava uma foto também. E eu conhecia o dono da Dubai Motors, aquela famosa loja que era de Ribeirão Preto, que fechou infelizmente. E eu conheci o dono daquela loja, ele vira e mexe me chamava para conhecer a loja, para ir lá para ver como que era. Nunca tinha ido, passava em frente para saber como que era. Deu que eu peguei a câmera e falei,
eu vou lá nessa loja, vou dar uma volta na cidade e ver os carros que tem. Fui, pedi pro meu pai, falei, pai, vamos acordar cedo no sábado e vamos pra lá, eu quero dar uma volta na cidade, quero tirar foto. Com a câmera nova, vamos sair pra tirar foto. Lembro que eu fui pra Dubai, lembro que na porta da Dubai tinha um CTS-V Coupé com kit Hennessy. Era um dos, acho que era o primeiro CTS-V Coupé que tinha chegado no Brasil, preto. E deu que tinha um Corvette também, eu não lembro exato o que tinha, mas eu lembro que as primeiras fotos que eu tenho da câmera são no CTS-V Coupé. Foto bostona, sabe? Foto na vertical, com o carro cortado no meio, sabe? Aquelas fotos batatona mesmo. Só que pra mim, foda-se, tinha acabado de pegar a câmera, tinha acabado de falar, caralho, eu tô nesse meio de carro, virei um car spotter, tá ligado? E eu falei, meu, é isso que eu quero, vou sair todo sábado, todo domingo até, e tirar foto, vou na Dubai, depois eu passo na Zona Sul Motors, passo no Eurobike, a Porsche tinha acabado de abrir, e aí abriu a Audi depois, e na época, não só na época, como ainda hoje só que hoje numa quantidade menor, mas Ribeirão Preto tem carros muito foda, principalmente a F40, a única F40 do Brasil é de Ribeirão Preto, junto com diversas outras Ferraris muito raras, existem carros muito raros em Ribeirão Preto, como por exemplo essa coleção de Ferrari da F40, tem a coleção do mesmo cara que tem o Carreira GT branco em São Paulo, que ele idolatrava, não sei o que. Uma parte, acho que a maior parte da coleção de Porsches e carros que ele tem, ou das BMWs que ele tem também, ficam em Ribeirão Preto, uma cidadezinha bem perto de Ribeirão Preto. Tem uma outra pessoa que tem coleção de BMW também, tanto que vira e mexe aparece BMW raríssima na Eurobike de Ribeirão Preto. Teve uma época que as duas M3 GTS laranja que tem no Brasil estavam juntas, ambas no showroom. Uma não estava lado a lado, uma estava na frente e a outra estava atrás. E eu até consegui tirar uma foto onde pegava as duas, uma foto bem bosta. Eu até postei no fórum. Vou até ver se eu consigo achar, depois eu vejo se o William consegue achar essa foto das duas MGTS. Tiveram uma época que tiveram todas as versões da M5 lado a lado na loja. Muito foda. O Carreira GT já apareceu em Ribeirão Preto. O 918 branco, a primeira aparição dele branco, antes quando ele estava fosco, a primeira aparição dele branco no Brasil foi em Ribeirão Preto. Que eu até arrisco dizer que ele desplotou, que ele tirou o envelope do carro em Ribeirão Preto. E muitos carros fodas. F40 já apareceu uma vez, tem até uma história muito legal que eu perdi, infelizmente, de ver F40, vou até anotar aqui para falar daqui a pouco, né? Mas Ribeirão Preto é uma cidade muito foda. Foi lá que eu comecei, foi lá que eu fiquei por 3 anos, se não me engano, tirando foto, ia para São Paulo, tirava foto em São Paulo, como minha família toda é de São Paulo, só eu e meus pais, somos de Ribeirão Preto, moramos em Ribeirão Preto. Vira e mexe viajava para São Paulo, mesmo não sendo do NB, ia na Avenida Europa, não conhecia ninguém, conheci o William, podia ter mandado, pô William, eu sou de Ribeirão Preto, gosto muito de carro, que não sei o que, estou indo na Avenida Europa, posso conhecer. E eu lembro que esse foi o primeiro dia que eu conheci o William, que eu conheci o Henrique, e eu conheci de longe o Leone e o Renato. Eu fui na Avenida Europa, tinha marcado de me encontrar com o William na Platinos. Ele falou, pô, aparece na Platinos que a gente está sempre na Platinos. Eu lembro que eu fui com meu pai, na época eu ficava 1h30 na Avenida Europa só. Eu fui com meu pai, parei na Platinos, o William estava lá. Comecei a conversar com o William, isso com a minha câmera batatona. E aí eu lembro que ele me apresentou o Henrique também, o Henrique nem deve lembrar disso. Eu lembro que o Leone estava dentro da loja, eu vi ele, depois eu vi ele manobrando uma F430 que estava na parte de fora, o Renato eu lembro que estava dentro da loja também. E eu lembro que eu estava conversando com o William, eu, meu pai e o William, a gente conversando, eu com a câmera na mão, em frente a Platinos. Eu lembro que passou uma 599 preta. Primeira vez que eu tinha visto uma 599 na vida. Aí eu lembro que eu catei a câmera assim, eu fui tirar a foto e eu vi que o William não estava tirando a foto. Isso eu tinha uns 14 anos na época. Aí eu olhei pro William, ele não estava tirando foto e falei, por que você não está tirando foto da 599? Pô, uma 599 preta aqui na frente, não sei o quê. Aí eu falei, não, esse carro aí eu já vi bastante, passa aí todo domingo, todo sábado passa. Aí só quando você abaixa a câmera assim com uma cara de vergonha, você fala, é verdade, eu já vi muito esse carro. E quando ele falou aquilo, eu percebi, caralho, essa Avenida Europa é muito foda.
eu preciso vir aqui diversas outras vezes. Deu que foi assim que eu conheci o William, conversando, meu pai quis ir embora, fui embora. Diversas vezes eu voltei depois eu voltei, fui conversando mais com o Lucas, conversando mais com o Ian, conversando mais com o Roberto. Fui fazendo mais amizade. Quando eu ia na Avenida Europa, a gente marcava de se encontrar depois, não era só com o William, a gente se encontrava, eu, o Roberto, o Lucas, o Ian, a gente ia, ficava igual um retardado, subindo e descendo a avenida, tirando foto. E essa foi o meu começo da amizade com o pessoal do Exclusivismo Brasil. Comecei a fazer parte diariamente do NB, eu lembro que eu tinha o NB como a página principal, a homepage do Mozilla Firefox, né? E eu lembro que eu precisava entrar no fórum, ver o que tinha, ficava clicando F5 toda hora. Quando eu chegava em casa, depois do sábado, depois de tirar foto, o que eu mais gostava de fazer era abrir o Photoshop, tirar foto dos carros, na época de só explotar mesmo, né? Tirar foto, caralho, eu vi uma Enzo, sei lá, foda-se. E eu lembro quando eu vi a 355 azul, quando era do antigo dono de Ribeirão Preto ainda, não era nem de São Paulo mais. Eu lembro que na época eu não sabia de porra nenhuma, eu tava na Zona Sul Motors, tirando foto eu nem lembro o que era, acho que era uma turbo azul. Quando passou a 355 atrás de mim assim, aí meu pai olhou pra mim e falou, pô, você não vai tirar foto? É uma Ferrari. Eu falei, será que eu tiro? Eu lembro que eu tirei uma foto bem batatona. Na época eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia que era a única 355 do Tour de France do Brasil, que ela era manual, que os caralho a 4 era inteiraça. Na época eu nem sabia que era uma mulher que dirigia o carro também, pra falar a verdade. E aí eu, a partir do momento, fui vendo como o Brasil era foda. E fui procurando querer saber mais de como que eram as coisas. Comecei a garimpar o fórum, saber abrir todos os tópicos, para saber desde o início, para saber de todos os carros que tinham, tudo. E esse foi o meu começo, né? Foi assim que eu comecei, que eu entrei no mundo das fotos, fazendo amizade com o pessoal, principalmente Roberto, Lucas e Ian, quando ia na Avenida Europa e tal. O que mais que eu anotei? Eu vou falar um negócio da F40 rapidão. Eu lembro que nessa época quando eu perdi de ver F40, tava eu e o Tutus, o Eduardo Ambrosi, a gente tava na Dubai Motors, na época tava eu e ele, a gente era bem amigo de um dos vendedores, do Cadão, grande abraço. A gente tava lá dentro, tava olhando os carros, tinha umas coisinhas legais até. Acho que era até na época que tinha as duas 599 GTO, uma do lado da outra, dentro da loja. E quando eu recebo uma ligação do Barra, grande Barra, sumiu, desapareceu. Ele falou, ô Gustavo, mano, eu acabei de passar em frente à Zona Sul Motors e a F40 tá na porta. Eu falei, meu, como assim a F40 tá na porta? Eu não acredito. Ele falou, cara, corre porque a F40 tá na porta. Nisso eu avisei o Tuts, eu falei, meu, o cara acabou de ligar para F40 na porra da porta da Zona Sul, cara, corre pra lá. Saiu correndo igual um retardado, mano, igual um retardado mesmo. Tuts na época ele tinha uma Paraty Turbo e ele tinha que fazer alguma gambiarra na chave para ligar o carro. Deu que a gente saiu numa pressa tão grande que ele esqueceu de apertar o botão. Meu, quase fudeu com o carro dele, meu. Foi um negócio... Ele ficou triste por a gente ter perdido a oportunidade porque ele esqueceu de ligar o negócio do carro, o carro que deu uma parada, não sei o que deu. Mas, pô, tudo bem, meu, foi parte. A gente saiu na pressa, a gente acabou esquecendo as coisas, no cu. Deu que a gente chegou na Zona Sul, o carro já tinha ido embora, só que nisso a gente passou em frente à Eurobike. Quando a gente passou em frente à Eurobike, tinha uma 458 Novitec, aquela Novitec rosso branca, tinha uma outra 458 branca, e tinha mais alguma coisa lá, foda-se, acho que era um Porsche, foda-se. E, porra, pra acalmar as nossas mágoas de ter perdido a F40, a gente ficou lá vendo um R8 que tava também. A gente ficou lá tirando foto da 458 e da 458 Spider. Foi até legal, porque acho que foi a primeira vez que realmente, pelo menos eu tinha visto uma 458 comum do lado de uma 458 Novitec rosso. Eu vou tirar umas fotos legais até, uma tava parada de frente, a outra tava parada... Eu vou tentar colocar uma foto,
Vou ver se eu acho, tem que garimpar o fórum lá e ver se acho. E essa foi uma história que eu lembro até hoje, que acho que eu nem vou esquecer. Depois eu lembro que a gente foi na Zona Sul Motors pedir foto da F40, a gente chegou pro vendedor e falou, meu, a F40 tava aqui, eu posso ter as fotos, não sei o que. O cara deu migué, falou que não tinha nada, só que depois ele viu que realmente a gente entendia, a gente sabia o que era o carro, a gente não tinha mal nenhum. Aí ele mandou as fotos, ele passou as fotos, falou pra pagar a placa do carro, normal, coisa de prática, a gente sempre faz. E foi isso, mas é uma das primeiras memórias que eu tenho de fazer car spotter em Ribeirão Preto. Outra coisa que eu notei aqui, não é muito da influência, né, do que eu tenho, mas são as memórias que eu tenho, assim como o William fez junto com o Matheus no vídeo lá de 1 hora, que falou que tem 3 horas o vídeo. Meu Deus, prepara 3 horas garimpando aquela porra. Um filme, mano. Imagina um filme com o William, coisa linda, mano. Mas tá. Outra coisa que eu notei aqui, amigos. Porra, não preciso nem falar, né, cara? A amizade que eu tenho com o pessoal. Agora eu tô sem WhatsApp. Tem quase um mês já que eu tô puto pra caralho com uma batata no meu celular. Quebrou a tela, parou de funcionar, tô sem WhatsApp, tô sem falar com eles, o máximo que eu falo é pro Facebook. Mas amizade com os caras, como eu tô longe, eu tô fora do Brasil tem 2 anos já, quase. E eu sinto muita falta. No ano passado eu fui, no final do ano passado eu fui pra São Paulo, encontrei eles, assim, tirou foto e tal. Só que esse ano eu decidi vir pro México, passar com a minha namorada. Mas ano que vem não, esse ano, né, lá para final de agosto eu volto pro Brasil. Bom, continuando aqui acabou a memória da câmera, tem várias outras fotos que minha namorada tem no celular. E eu vou continuar aqui então. Bom, da parte que eu continuei, da parte que eu vi aqui no vídeo, na parte onde parou, né, eu não reparei na hora que parou. Eu tava falando que para agosto desse ano eu vou voltar para o Brasil, pretendo reencontrar todos eles, pretendo fazer um churrasco com todo mundo, pessoal de Ribeirão, todo mundo que der. Bom, continuando então, vou refalar o que eu tinha falado já. Foi no McLaren Day. Eu lembro que eu estava indo na Avenida Europa, eu lembro que eu fui na Avenida Europa, foi um dia normal, um sábado, um domingo normal, que os meus pais foram para São Paulo, acabei indo com eles. Eu lembro que nesse final de semana até o pessoal do Rio foi, o Brian foi, e acho que primo dele, eu não lembro quem que era. Tinha mais alguém, eu não lembro exatamente quem que era, e eu acabei indo também. Foi logo no dia que as McLaren, as 12C, as MP4 12C chegaram na Majestic, na época que até o Leone ainda trabalhava na Majestic, então também finada a Majestic. E eu lembro que os carros estavam lá fora, eu sou um puta apaixonado por McLaren, pra mim Ferrari e McLaren são minhas marcas favoritas, pra mim são as 2 marcas mais top que existem hoje. E eu lembro que eu lembro que o Leone tinha falado que eles iam fazer uma gravação com o carro, e eu não tinha falado nada. Eu lembro que ele falou isso, a gente vai fazer uma gravação com a McLaren no sábado, vai ser um vídeo bem legal, vai ser um vídeo tipo do Format 67, que pra mim é o meu vídeo favorito, que é o vídeo do Senna, do NSX, do NSX branco, que eles têm um vídeo, vale muito a pena assistir esse vídeo, é um vídeo maravilhoso. E o William acabou me convidando, eu já estava com a Canon 60D na época, ele acabou me convidando, seria uma câmera a mais, e eu aceitei. A gente gravou na madrugada de domingo para segunda, e meu, foi inacreditável, cara, foi inacreditável. Então um photoshoot maravilhoso, que dentro da Majestic na época era lindo, 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 plano de fundo muito foda, mas tendo as 2 McLarens para você, lá para você fazer as fotos maravilhosas que quiser. Fizemos um vídeo animal também, e pra mim naquela época ainda não fazia parte da staff do NB, só que eu já era muito amigo deles e acabaram me convidando, e foi algo que eu realmente agradeço até hoje. Foi uma experiência foda. Tanto que a gente gravou e vê partes que eu fiz com a minha câmera, eu tava lá gravando no vídeo, os créditos no final, meus pais
vai se emocionar, principalmente meu pai, que é um puta de um fã do Senna, e ver o vídeo relembrando o Senna. Esse é um vídeo também que vale muito a pena ver, vale muito a pena ver, quem não viu e quem já viu, rever. E pra mim é o vídeo mais foda que a gente já gravou, sem dúvida é o vídeo, a mega produção mais foda que a gente já fez. Vale a pena assistir, eu pedi pro William colocar um trechinho, ou colocar o negócio o link do vídeo. Outra oportunidade que o NB me proporcionou foi andar de Pagani, andar no Zona Amarelo, para aquilo lá. Não preciso nem falar nada, só falar que teve o prazer de andar no Pagani, principalmente com o louco do Leone dirigindo, é algo inacreditável, mano. É algo que você não... Andar de Pagani no Brasil é algo que não vem à mente, não vem à mente nem você falar, cara, tem um Pagani no Brasil. Não dá pra raciocinar isso. Principalmente andar, cara. Eu lembro que no dia, não sei nem se pode estar falando, qualquer coisa o William corta. Mas eu lembro que a gente estava de boa no WhatsApp conversando, quando eu abro o meu WhatsApp no celular, tô num grupo novo. Tava eu, Leone, William, Roberto. Acho que o Roberto não tava, eu não lembro, cara. Eu só lembro que eu abri o WhatsApp e tava rolê de Zonda, dia tal. Cara, na hora que eu olhei aquele negócio, eu comecei a gargalhar, eu abri um sorriso no rosto, porque foi do nada. Eu não esperava. Sabe como? Já vinha meio que a ideia, porque eu já meio que ia saber. Já meio que sabia que ia ocorrer um momento. Só que, cara, quando você recebeu, quando eu olhei o WhatsApp, tava lá, rolê de Zonda dia tal, cara, foi inacreditável. A sensação que eu vi quando eu descobri o negócio foi muito foda, e principalmente depois quando realmente andei. Foi algo muito foda. Outra influência que o NB fez na minha vida, não digo só do NB, mas eu digo de toda a vida car spotter, que foi a profissão que eu quero hoje. Que o meu sonho, o meu grande sonho mesmo é ser mecânico-chefe do Ferrari Cliente, do XX Program, que são a FXX, FXXK, 599XX, redutora fodida, e todas essas coisas, é o meu sonho. E esse sonho veio a partir do momento do dia do Ferrari Racing Days que teve em São Paulo 4 anos atrás, 3 anos atrás. Foi foda, meu. Eu fui com meu pai, eu tive o prazer de conseguir realizar o sonho do meu pai, de ver frente a frente um carro de Fórmula 1. Porque meu pai é aficionado, ele é totalmente apaixonado por Fórmula 1, e eu consegui. Eu não fui, na época eu não fazia parte do NB novamente, mas fui conseguir com meu pai. Ajudei em muitas filmagens, ajudei em muitas coisas com eles. Foi como se eu já fazia parte do NB, só que na época eu ainda não fazia. Eu consegui com meu pai e ele viu as coisas, eu vi a fudida da 599XX Evolution. Foi algo inacreditável, cara. É inacreditável. Quem foi sabe. Eu lembro que teve um pessoal de Londrina, eu não lembro o seu nome agora, desculpa, não sei nem se você vai estar vendo, mas eu lembro que ele foi também um ferrarista de plantão, nós do NB. Aquele evento lá, eu tenho certeza que foi o evento das nossas vidas, porque foi algo inacreditável, algo inesperável, e foi foda. E foi lá naquele momento que eu decidi, falei, caralho, eu quero trabalhar com esse carro, eu quero mexer nesse carro, eu quero ser esse carro. Lógico, eu quero ser o dono, é lógico. Quem não quer ter uma? Eu sei que essa profissão não vai me deixar milionário, porém, só de eu conseguir trabalhar, se eu conseguir esse emprego, isso que eu quero fazer da minha vida, eu nem consideraria um trabalho, eu consideraria mais um hobby, porque se você vai fazer o que você quer
que você, tipo, eu não vou considerar isso trabalho, tipo, tenho que trabalhar, mexer com Ferrari. Não, cara, eu tenho que fazer meu hobby. Eu faria isso daí algo que eu faria até de graça. Isso é algo que eu faria de graça, de verdade. Chegar lá, poder mexer no carro, cuidar dos carros, eu faria algo de graça. Receber por isso ajuda a viver e eu vou estar ainda realizando meu sonho. Esse evento para mim foi o que decidiu, e estando principalmente com o pessoal do NB, com tudo que me proporcionou lá, eu tenho certeza que se eu tivesse ido sozinho, se eu tivesse sozinho lá naquele evento, seria um evento totalmente diferente. Que as risadas que a gente deu, as zoeiras que a gente teve, as fotos que a gente tirou todo mundo junto, foi algo foda, 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 foda. E isso foi o que realmente representou, foi a influência que eu tive, né? É o que eu decidi para minha vida, é isso que eu quero fazer na minha vida. E outra coisa que eu anotei aqui foi... O NB me proporcionou muitas voltas, né? Não só o rolê que eu tive no Zonda, mas foram muitas amizades que eu fiz, amizades verdadeiras que eu fiz no NB, pelo NB, principalmente com o pessoal de Ribeirão Preto, principalmente com o Tuts, o Dudu Ambrosi, o Thiago Vieira, todo esse pessoal foram amizades muito fodas, e todos nós conseguimos nos proporcionar dentro do meio de Ribeirão Preto todo um sonho que todos nós pudemos realizar juntos. Andar de 360 Modena, que a gente conseguiu andar em Ribeirão Preto. 458, que o Thiago conseguiu me proporcionar uma volta de 458 de Carreira S novo, logo quando tinha chego o Carreira S, o 991. Tudo isso foram sonhos que foram realizados, que se não fosse pelo NB, literalmente se não fosse pelo NB, eu não teria conhecido esse pessoal. Eu não teria andado disso, não teria andado de todas as férias que eu andei, nos Porsche que eu andei, nas Lamborghinis que eu andei, principalmente no Zonda, que sem dúvida alguma é o mais inalcançável que eu acho que uma pessoa pode chegar, principalmente no Brasil. É algo muito foda. Infelizmente hoje eu tô por fora do NB. Quando eu estava em Vancouver, eu conseguia gravar alguma coisa. Por estar em Vancouver, por morar no centro, era só pegar minha câmera, descer do apartamento que eu peidava, tinha uma Ferrari. Eu dava uma olhadinha aqui pro lado, uma Lamborghini. Morava na frente de um hotel, não sei se vocês já viram algumas fotos que eu postei no meu Flickr, que eu tenho no meu Flickr. É algo muito foda. Vancouver era algo inacreditável. Muitos carros eram zoados, principalmente lá, 95% dos proprietários lá são chineses. E os caras gostam de fazer aquelas bizarrices. Mas vi P1 na rua, vi 908 na rua. Foi algo foda. Aqui em Toronto, lá em Toronto, eu não moro na cidade de Toronto em si. Porém, no começo do ano eu ia bastante para Toronto. Fui no salão automóvel e consegui ver. Fui na loja da Ferrari, loja da Lamborghini, vi La Ferrari, vi algumas outras coisas. Mas hoje, o que eu estou falando é que hoje eu não estou por cima, principalmente eu estou morando numa cidade que é 2 horas de Toronto. E nessa cidade não tem carro algum, não tem carro esportivo, não tem Ferrari, Lamborghini, essas coisas. Por isso, desde março eu não toco na minha câmera, infelizmente, é algo que eu sinto uma falta desgraçada. Que eu sinto que todo o meu hobby, eu estou fazendo isso por um bem, lógico. Eu estou deixando de lado o meu hobby, algo que eu realmente gosto de fazer, por um bem maior, que é pelos estudos, lógico. Mas é isso, o que o NB representou. Se não fosse pelo NB hoje, eu acho que eu tenho certeza que eu não estaria nesse meio, se não fosse por esses negócios de ficar spotter, se não fosse pelos meus pais, principalmente por ter me dado a câmera, se não fosse pelo YouTube, que eu não teria conhecido o canal do Leone, não teria descoberto o NB, provavelmente eu não estaria aqui também, não teria conhecido minha namorada, eu não teria feito nada, minha vida seria provavelmente muito diferente e não seria tão alegre quanto é. Não tão alegre hoje, que eu estou longe, fazem
dos 8 meses que eu não vejo uma Ferrari. Eu vi uma Califórnia uns 4 meses atrás, mas foda-se. Eu tenho uma puta uma saudades de ver carro. Em breve eu vou voltar. Mas é isso, pessoal. Ficou longo pra um caralho, desculpe. Eu nem sei se era isso mesmo que o William gostaria que tivesse feito. Eu não assistiria eu falando por quase 40 minutos. Mas é isso, pessoal. Sucesso ao NB, 10 anos. Espero estar com vocês por mais 10 anos. Fazendo tudo que eu posso. Vou voltar para o Brasil, vou ficar uns meses no Brasil, vou voltar, ajudar, tudo. E é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado e que gostam e que curtem mais ainda do NB. Tem mais por vir. O melhor ainda está por vir. Beleza? Grande abraço. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o William, agradecer o Lalo, agradecer todo o pessoal dos exclusivos no Brasil, tanto por diversas oportunidades que tivemos ao longo do tempo, por toda a amizade que a gente teve ao longo do tempo, que a gente foi se comunicando, e pelos ensinamentos, enfim, por tudo. Eu sou muito grato de fazer parte dessa família dos exclusivos, apesar de não participar mais tão ativamente quanto antes. Eu queria começar, assim, só para vocês entenderem, né? Eu sempre, antes de falar um pouco sobre os exclusivos, eu queria fazer uma introdução breve sobre mim, porque a minha história, a história dos exclusivos, ela acaba sendo bastante relacionada. Bom, meu nome é Oséias, eu sou de Sumaré, para quem não conhece, próximo de Campinas. E desde criança, assim como muitos de vocês provavelmente, eu sempre gostei de carros, de miniaturas, de qualquer coisa que fosse relacionada a veículos, principalmente carros, né? Motos não sou tão próximo nem nada. E assim, desde criança eu tinha o hábito de comprar miniaturas, né? Vocês podem ver aqui, eu coloquei algumas miniaturas. E desde criança, sempre que eu saía para fazer compra com os meus pais, com a minha família, eu acabava comprando uma miniatura para coisa de criança mesmo. E conforme o tempo foi passando, eu fui crescendo um pouco mais. As miniaturas na época não eram esse tipo de miniatura, eram algumas miniaturas mais simples. E o tempo foi passando, eu fui me afastando um pouco das miniaturas e eu fui conhecendo um pouco mais, como eu gostava de carros, né? Eu fui tentando conhecer um pouco mais a respeito dos carros. Isso tudo mais ou menos em 2002, 2003, mais ou menos nessa época. Eu era bem criança mesmo. E assim, nessa época também eu tive contato com Velozes e Furiosos. Foi aquele filme que é referência para todo mundo, né? Apesar de ser mais o mundo tuning do que o mundo dos exclusivos, dos carros esportivos e super esportivos que a gente está mais inserido hoje. E assim, com o Velozes e Furiosos, com as miniaturas e também com o advento da internet, que na época, mais ou menos 2002, 2003, eu comecei a ter contato com a internet. Eu tinha o hábito também de buscar na internet fotos e informações e diversas novidades sobre os carros. Tanto eu tinha, até engraçado lembrar disso, eu tinha uma pasta no meu computador simples. Eu tinha uma pasta no meu computador onde eu salvava as fotos dos carros que eu achava bonitos. E lá eu salvava com o ano do carro, modelo, tinha de todo tipo de carro. Tinha esportivos como as Ferraris, vocês podem ver que eu gosto muito de Ferrari, né? Eu sou ferrarista de paixão, mas tinham Ferraris, tinham Mustangs, tinham Corvettes, carros antigos, carros novos, então não tinha um foco muito grande nessa época. Bom, como eu disse, né, conforme eu fui crescendo, eu fui me afastando um pouco das miniaturas, pelo menos das miniaturas que são brinquedos, né?
E com o tempo eu fui procurando saber mais sobre os carros de verdade. Eu queria ter mais contato com os carros de verdade. E com isso eu comecei a comprar revistas. Assim, não eram revistas que eram especializadas, não eram revistas importadas, eram revistas nacionais mesmo. E que através delas eu conheci um pouco mais. Inclusive, eu tenho aqui a revista, essa Car and Driver aqui, a terceira edição, uma das primeiras revistas da editora, né? Ela é uma revista que ela significa muito para mim, e principalmente justamente pela questão dos exclusivos, porque foi através dela, vocês podem ver aqui a matéria, o título da matéria aqui, Coisa de Doido, foi através dela que eu soube dos exclusivos pela primeira vez. Aqui tem uma matéria que foi feita com o Leone, cita o William, cita o Daniel da SE, cita alguns integrantes da época só de São Paulo, né? Inclusive na foto aqui tem alguns amigos que eu tenho algum contato. E a partir dessa revista foi o primeiro contato que eu tive com exclusivos, porque antes disso eu não conhecia, eu não sabia do site em si, eu só acessava sites internacionais. E após essa revista, o que ocorreu, né? Eu vi essa revista, busquei acessar o fórum, criei um usuário, até no fórum eu sou conhecido como Coregal, assim, coisa de criança, não vale a pena explicar o porquê desse nick, mas enfim. E nessa revista eu conheci os exclusivos, acessei, me cadastrei e comecei a observar aos poucos. Se eu não me engano, no dia 29 de janeiro de 2009 aproximadamente. Já são quase 7 anos aí de usuário, né, de participante dos exclusivos, mesmo que apenas como um ghost, digamos, alguém que só observava e não postava nada. E com isso, conforme foi passando o tempo, acabei me distanciando um pouco. Eu sou muito tímido, até impressionante eu estar gravando esse vídeo aqui, mas eu não tinha tanto contato, eu não tinha participação no fórum. Pouco tempo depois, eu estava com a minha família, alguns amigos indo para a escola, e eu estava na rodovia Anhanguera, estava saindo de Sumaré, indo para Campinas, onde eu estudava na época, e do nada eu vi alguns veículos esportivos passando. Eu me lembro como hoje, o carro que mais me chamou a atenção, que fez eu ver todo o comboio, foi uma Porsche 911 GT3 RS, modelo 997 Mark I, verde com preto. E apesar de eu não ser tão fã de Porsche, esse carro, assim, eu vi esse carro em 2009, nunca mais tive notícia dele, nunca mais vi ele. E foi o carro que me chamou a atenção, porque ele se destacava dos demais. Eu me lembro, tinha um R8 V8 prata, tinha algumas Ferraris no comboio, e aí, tendo visto isso, eu acabei me lembrando dos exclusivos. Eu quis, caramba, se tem esse tipo de carro aqui no Brasil, eu quero tentar fazer parte disso, eu quero tentar fazer parte disso. E assim, depois disso eu voltei a acessar o fórum. Isso acho que passaram-se uns 2, 3 meses mais ou menos que eu não acessava. E a partir disso eu comecei a acessar, eu comecei a participar um pouco mais. Eu até lembro a minha primeira postagem no fórum, que é um pouco engraçado para mim também, porque não tem nada a ver com o Brasil em si, mas era um vídeo. Na época eu conhecia um pouco sobre carro já, não muito também, e era um vídeo sobre uma réplica de um Aston Martin Vanquish, e isso nos Estados Unidos, enfim, não era aqui, né? E eu assim, nossa, tipo, um Vanquish e tal, legal, né? Vou postar, vou colocar lá pra ver o que o pessoal acha. E eu lembro de ter postado e eu tentava acompanhar, né? Pra ver como que ia ser a aceitação, como que ia ser.
E alguns dias depois eu vi que o meu vídeo tinha sumido de onde eu tinha postado. Eu até fiquei com uma, digamos assim, uma coisa meio de criança, pré-adolescente, assim, eu até fiquei com um pouco de raiva, assim, tipo, nossa, eu tava esperando de repente ser bem aceito, ser, sei lá, né, começar uma história aqui e o pessoal simplesmente apaga. E depois, até, se eu não me engano, o próprio William, ele me mandou uma mensagem falando assim, olha, tudo bem e tal, sei que você é novato, e eu mudei o seu post de lugar porque estava num local errado e eu não tinha notado. E foi a primeira interação que eu tive com qualquer um dos usuários, né? Justo o William, que hoje eu tenho orgulho de dizer que assim, é um grande amigo, é uma pessoa que eu considero bastante. E com isso, né, a partir disso, assim, eu vi que não era uma questão de me adaptar a como funcionavam as coisas no fórum, para poder participar, para poder conhecer mais, para poder aprender mais e para poder fazer parte disso. Só um minuto, dar uma checada aqui. E assim, pensando nisso, né, conforme foi passando o tempo, eu fui começando a ter um pouco mais de contato com alguns usuários do fórum. Até anotei alguns aqui. Os primeiros, na verdade, eu não me lembro de todos. Me desculpe se eu esqueci de alguém. Mas tive contato com o William, com o usuário Balad, também de São Paulo. O próprio DSE, que eu já comentei, ele me explicou algumas coisas sobre miniaturas, sobre alguns carros. O Fábio Bianco e o Lala, que são algumas pessoas que eu tive algum contato no início e que eu considero bastante, apesar de não ter contato com algumas delas, né? E conforme o tempo foi passando, eu fui interagindo, eu fui postando, eu fui me interessando em saber mais e também fui conhecendo mais pessoas, até pessoas mais próximas de mim, em questão de distância, que são os usuários na época de Campinas, aqui na região. O Kaique Agostinho, o Gustavo Minuzzi, Pedro Brock, Eduardo Rimoli, Thiago Pietrobon e outras pessoas aqui da região que acabaram me incentivando, que acabaram me ensinando também bastante sobre fotografia, que hoje é uma coisa que eu considero bastante porque a fotografia para mim é a forma que eu tenho de estar próximo desses carros hoje. Eu sonho muito, eu busco muito um dia ser o proprietário de um veículo desse tipo. Como eu disse, né, eu gosto muito de Ferrari, eu sou apaixonado por Ferraris, eu tenho uma loucura gigantesca por Ferraris. E assim, a fotografia para mim ela se tornou a forma que eu tive para ficar próximo desses carros. Eu até vou tentar colocar algumas fotos, vou tentar mostrar algumas fotos de como eu me dedico a isso, porque é a melhor forma que eu tenho hoje de estar próximo desses veículos. E assim, também uma coisa, passando um pouco mais o tempo, né? Eu gosto de lembrar que eu gostava de interagir. Eu gostava de ver as fotos que, principalmente o pessoal de São Paulo, como o próprio William e o Matheus já comentaram em um outro vídeo, que o pessoal de São Paulo, às vezes, eles tinham mais oportunidades. Eles tinham o Ponte, né, que era a Avenida Europa, ou alguns outros lugares dos Jardins, em que eles poderiam ver esses carros em maior quantidade, com maior frequência, e eles conseguiam fazer fotos de uma maneira que eu gostaria de fazer. Até uma coisa que eu sinto um pouco de saudade, em meados de 2011, 2012, das competições, né, da foto do mês, que era feita no próprio fórum, que eu sempre tentava participar, eu sempre pensava assim, nossa, eu preciso ir para algum lugar, eu preciso ver algum carro, eu preciso de alguma foto para pelo menos tentar participar, para pelo menos ter ali meu usuário ali entre as fotos escolhidas, para tentar ganhar voto, uma questão de um pouco competitiva minha. E até anotei aqui que nessa época, né,
nessa época, eu tinha uma certa inveja, porque aqui na região, em Campinas, em Sumaré, não tinha tantos carros para serem vistos, ou um lugar em específico que eu poderia ter alguma certeza de ver algum desses carros. E então eu tinha uma certa inveja, assim, poxa, mas é difícil de competir com o pessoal, né? Mas é uma coisa que eu tenho uma grande... Eu gosto muito de lembrar disso, porque apesar das invejinhas, das briguinhas que poderiam acontecer, eu sinto bastante saudade desse tempo também. E assim, comentando sobre isso, né? Aqui em Campinas, em Sumaré, a única maneira que eu tinha mais específica de fotografar, tanto para exclusivos, tanto para mim, era ir nas lojas dos veículos, né? Em Campinas mesmo tem uma avenida um pouco famosa, Norte-Sul, onde tem algumas concessionárias, e eu costumava andar coisa de 20, 30 minutos por Campinas a pé. Na época não tinha carteira de motorista, não tinha o hábito de pegar ônibus também. E eu ia andando, não importava se estava sol, se estava chuva. Se eu sabia que tinha alguma novidade, algum carro que eu gostaria de ver, eu ia para ver esses carros. E assim, uma das dificuldades que a gente tinha, né, a questão do transporte, a questão da falta de um lugar em específico para ver esses carros, é que em alguns lugares, assim, longe de querer denigrir a imagem de qualquer loja, qualquer coisa, eu até entendo em parte o porquê disso, mas em alguns lugares a gente acabava sendo hostilizado, acabávamos tendo situações em que não que nós não éramos bem-vindos, mas que a maneira como as pessoas, os vendedores, às vezes até pessoas próximas dos proprietários das lojas ou proprietários de veículos que eventualmente a gente acabava encontrando, que essas pessoas elas se sentiam como se a gente fosse um perigo, né? Os car spotters, que seria a palavra para isso hoje. E assim, isso acabava tirando um pouco do nosso incentivo. Então assim, até um recado, não sei, né? Nunca estive na frente de uma câmera, eu não tenho esse hábito, mas se vale de alguma coisa, que o pessoal entenda que a maior parte dos car spotters, como eu, como o pessoal de São Paulo, algumas outras pessoas, tudo que a gente quer ter contato com esse mundo. Por quê? Porque a gente gosta disso e porque a gente gostaria de fazer parte, a gente tem o sonho de fazer parte disso, como no futuro, quem sabe, como um proprietário, fazer parte de algum clube, alguma coisa do tipo. Voltando um pouquinho ao fórum, desculpa ter saído um pouco do foco, na época que eu acessava bastante, em meados de 2012 também, era uma coisa, 2011, 2012 aproximadamente, era uma coisa viciante, porque assim, a partir do fórum eu tinha contato com aquilo que eu queria. E era até uma coisa viciante para mim, que eu ficava dias inteiros na internet, acessando outros sites, mas a aba onde estava o fórum, onde estavam os exclusivos abertos, eu nunca fechava. Porque assim, eu não cansava até ver todos os tópicos, todas as subdivisões que tinha na atualização. E eu olhava uma por uma, olhava as fotos, olhava os comentários, às vezes interagia, colocava minha opinião. E quando acabava, quando eu via todos os tópicos que tinham na atualização, coisa de 10, 15 minutos, a cada 15 minutos eu ia lá, atualizava a página para ver se tinha alguma coisa nova. Então assim, é até uma coisa que eu tenho um pouco de saudade, porque foi uma época boa pra caramba. Foi uma época em que eu aprendi bastante e que eu fiz grandes amigos. Além disso, bom, conforme as redes sociais foram ficando mais fortes, o Instagram, o Facebook, o fórum foi perdendo um pouco do seu espaço, porque apesar de ser uma ferramenta boa de discussão, bastante organizada, era um pouco difícil de
de acessar, não era algo como a gente tem hoje no smartphone, você tem um aplicativo e você acessa facilmente, você comenta do próprio celular, e isso foi deixando o fórum um pouco para trás. Então, assim, acaba sendo o progresso da tecnologia, né, da própria internet em si, mas é uma coisa que apesar das dificuldades, eu vi no William, no Lalo, no pessoal de São Paulo, os moderadores, o Lucas, Roberto e Ian, que eles tentavam manter o fórum vivo, tanto que criaram o portal dos exclusivos e foram tentando modificar, foram tentando encontrar formas de manter o fórum competitivo. Hoje o fórum, assim, eles até comentavam, né? Hoje o fórum ele não é tão acessado assim, e é até uma coisa um pouco triste de se falar. Mas eu acredito que existe um futuro sim, e que todos eles vão ter uma forma de manter essa história viva. Eu gosto muito de falar, né? Eu gosto muito de sentir que eu faço parte dessa família. Até recentemente eu fui visitar o William, revi alguns amigos aí do fórum e passamos a tarde lembrando algumas histórias, zoando, enfim. É uma coisa que eu gosto muito de falar que eu faço parte, porque faz parte da minha vida já. É uma coisa que assim, me fez crescer muito como pessoa, como entusiasta, tanto na maneira de me portar próximo de proprietários. Tem uma história um pouco engraçada. Em 2010, se eu não me engano, primeira vez que eu vi um Audi R8, na época era o R8 V8, enfim, a primeira vez que eu vi um Audi R8, que é um carro que eu gosto bastante também, eu estava num encontro de carros antigos em Campinas, e eu fui ao encontro de um amigo, e ele me ligou e ele falou assim: "Ô Zé, tem um carro aqui diferente, tal, aqui no estacionamento aqui de cima do shopping, vem aqui dar uma olhada, né?" E a hora que eu vi o carro de longe, que eu vi o farol, naquela época, né, ainda hoje, uma das grandes marcas do R8 em si, aquele farol dele com os LEDs e tal, eu fiquei de certo modo enlouquecido. Eu comecei a correr em direção ao carro e assim, tamanha era a emoção de estar vendo aquilo na minha frente, aquele carro que eu tinha tantas fotos, que eu sabia tanto, e finalmente aquele carro estava ali na minha frente. Até, eu não me lembro se era o proprietário, se era algum conhecido do proprietário que estava junto com ele, alguma coisa assim, mas a hora que eu cheguei o proprietário estava próximo e ele fechou a porta assim, tipo, quem é esse louco vindo correndo, né? Uma coisa um pouco esquisita, né? Não é uma situação muito normal. E assim, é até engraçado porque com o tempo, né, eu fui aprendendo que assim, da mesma maneira como eu posso ter sofrido algumas situações hostis de pessoas que não tinham certeza de qual era a minha intenção ao estar próximo do carro ou das lojas fotografando, eu entendi também que a gente precisa se portar de uma forma que também não leve o proprietário a achar que nós estamos buscando estar próximo dele por causa do dinheiro em si, mas porque a gente quer ter a experiência, ter algum contato com aquilo, mais ou menos a vida que a gente almeja para nós mesmos. E também por causa, assim, né, acabei divagando um pouco, mas assim, voltando, né, pensando no fórum em si, a partir dessas amizades, a partir das oportunidades que foram surgindo com o tempo, o que ocorre, né? Algumas oportunidades aqui que eu acabei listando um pouco para não esquecer
de nenhuma e que muitas delas foram, praticamente todas elas foram graças aos exclusivos, direta ou indiretamente. Porque assim, se não foi diretamente, por exemplo, uma vez que eu andei numa BMW Z4 35i, o segundo carro esportivo que eu tive a oportunidade de andar, até andei com o Lalo na época em São Paulo, foi uma volta que durou, não sei, 10 minutos, alguma coisa assim. E assim, que foi uma experiência que foi diretamente relacionada com o Lalo, com o William. Algumas outras oportunidades elas surgiram por conta dos exclusivos. Porque, por exemplo, todos os veículos que eu andei, todos os veículos esportivos que eu andei, alguns mais, outros menos, eles foram em conta ou de alguém relacionado aos exclusivos, o William, o Lalo, ou por causa de alguém que eu conheci através dos exclusivos. Então assim, deixa eu listar aqui rapidinho alguns veículos que eu tive a oportunidade de andar, né? O primeiro veículo que eu pude andar, até com um amigo aqui de Campinas, que eu conheci através dos exclusivos, foi uma Porsche 914, que assim, é um carro um pouco antigo, né? Não é um carro exatamente esportivo, só que por conta dos familiares desse meu amigo que trabalham com carro, mexem com carro, esse carro ele estava preparado, ele estava com motor Subaru e em torno de 250, 300 cavalos, alguma coisa assim, eu não me recordo exatamente nesse momento. E foi uma experiência muito legal, porque assim, foi o primeiro carro esportivo que eu tive a oportunidade de andar e andando nesse carro, quando eu saí, né, esse meu amigo ele teve bastante experiência com pista, com autódromo, então ele conhece bastante de tocada de carros, né, para pisar fundo mesmo, né, conhece tocada. E quando eu desci do carro, eu estava com a perna tremendo. Eu não conseguia afirmar muito a perna. Por quê? Toda aquela experiência, toda aquela vontade que eu tinha, tudo aquilo que eu gostaria de sentir, eu estava sentindo pela primeira vez ali, foi a primeira experiência. Então, foi uma coisa muito legal e tudo graças aos exclusivos, porque se não fosse pelo fórum, eu nunca teria conhecido esse amigo. O segundo carro, como eu comentei, foi uma BMW Z4 35i, motor 3.0 biturbo, uma coisa absurda, 3.0 se eu não me engano, desculpa se eu estiver falando errado, que foi uma volta relativamente pequena em São Paulo, mas que deu para sentir bastante a força do carro e deu para inclusive por muito tempo ter vontade de ter uma. Hoje, pelo valor que ela custa, que eu conheço mais carros em si, eu acho que eu não teria, não tenho certeza. Isso só o futuro poderia dizer. Mas é uma experiência que conta bastante para mim e agradeço muito por ter tido essa oportunidade. Um outro veículo que eu pude andar, um Lancer Evolution 9 preparado, foi através de uma pessoa que eu conheci em um track day e também que eu conheci a partir dos exclusivos. Todos os amigos envolvidos com carros, né, que são mais próximos, que entendem essa paixão que eu também tenho, são todos ou a sua maioria relacionados aos exclusivos. Então assim, esse carro, esse Lancer, mais ou menos 800 cavalos, eu andei com ele no cartódromo de Limeira, um traçado muito travado, não deu para sentir a força total do carro, mas foi provavelmente o carro mais forte que eu tive a oportunidade de andar e deu para perceber a força que ele tinha. Então assim, por mais que tenham sido 2 voltas no cartódromo, pelo modo que era o evento, o track day, até comentando, né, não deu para sentir muito o que o carro, a potência em si do carro, mas foi uma experiência muito legal. Depois disso, eu tive a experiência eu comecei a fotografar também. Nessa época eu já fotografava
para a revista Driver, até agradecer o Thiago Pietrobon, o Pedro Brock, o Eduardo Rimoli, todos que eu conheci a partir dos exclusivos, eles eram usuários do fórum também. E agradecer o Décio Rodrigues, o Denis Rolim, os organizadores dos eventos da revista Driver, que é para quem eu fotografo hoje. Eu estava fotografando um evento na Fazenda Capoava, um autódromo aqui na região de Campinas, bastante legal, muito lindo por sinal. E o proprietário desse veículo, eu estava fotografando alguns veículos parados, e o proprietário desse veículo, ele chegou, ele foi estacionar próximo da entrada da sede da fazenda, né? Ele estava fazendo o circuito e acabei interagindo com ele. Ele estava me perguntando se o carro estava longe o suficiente da entrada, né, para não ter nenhum problema. Eu falei, tudo bem, tá bem estacionado e tal, não deve ter problema nenhum. E um comentário, eu acabei comentando com ele, nossa, tipo, eu gosto muito do Audi R8, eu tive a oportunidade de entrar em um desses na concessionária em Campinas, na época Eurobike, se eu não me engano. Eu tive a oportunidade de entrar em um desses, de fotografar um desses em Campinas, e é um carro que eu acho muito legal. Ele virou pra mim e falou assim, caramba, mas que legal, né, que você gosta do carro e tal, mas você chegou a andar nele? Eu falei assim, não, né, nunca tive a oportunidade de andar no R8, eu só vi ele parado na concessionária. E agradecer aos vendedores, o pessoal da loja até que na época permitiu as fotos, inclusive falou assim, olha, o carro está aberto, se você quiser fazer foto do interior, se você quiser ver o carro melhor, fique à vontade. Então, assim, até agradecer esse pessoal, não me recordo nomes agora, mas o proprietário desse Audi no evento, né, no Track Day, ele virou assim pra mim, cara, então... Você nunca andou nele, né? Eu não, nunca andei. Tá, então espera um pouquinho, eu só vou fazer uma coisa ali na sede, só vou falar com um familiar meu. Fica aí próximo do carro que a gente vai dar uma volta. E assim, eu ganhei o dia. Foram menos de 10 minutos dentro do carro, foram praticamente 2 voltas no autódromo. E assim, foi muito especial, porque era um carro que eu já venerava muito antes, né? Porque o R8 GT, ele já vem bem após o R8 V8, que foi o primeiro modelo, que foi o primeiro que eu venerei. E eu tava andando no carro, foi muito especial. Algumas outras oportunidades, né? Mais 3 veículos que eu podia andar. Andei num Porsche 911 GT3, geração 997 Mark I, voltando de um evento também da Driver, eu tive a oportunidade de voltar com o proprietário de Mogi Guaçu até Paulínia, uma cidade próxima aqui de Sumaré. Voltei com ele no carro, foi muito divertido, porque dentro de um carro desse você não sente a velocidade que você está. É estranho imaginar isso. Teve um momento que eu olhei no velocímetro, a gente estava numa velocidade relativamente alta e para mim estava numa velocidade de cruzeiro, uma velocidade normal, 90 assim, por hora. Então assim, é bastante estranho estar num carro desse, é bastante especial também. Um outro carro que eu pude andar, uma BMW M, não foi por muito tempo, foram 2 puxadas apenas, mas assim, a 1M em si é um carro que eu entendo quem gosta dela e tal. Eu não tenho um grande carinho por esse carro, não sei porquê. Eu gosto bastante da 135i, que é abaixo da 1M, mas a 1M ela não me atrai tanto. Mas foi uma experiência muito boa também, foi uma experiência inesperada e que eu gosto bastante de lembrar. A experiência mais recente foi com o Chevrolet Camaro, até com um amigo de Campinas. E foram algumas voltas ali pelo bairro do Cambuí, quem conhece alguma coisa de Campinas sabe, né? Como que é mais ou menos o Cambuí. Foram algumas voltas por ali, cerca de 10, 15 minutos andando no carro. Foi bem legal também. Até agradeço, provavelmente esse amigo pode assistir esse vídeo, até agradeço ele pela oportunidade.
Bom, para não me alongar muito também, já me alonguei bastante na realidade, tive uma oportunidade muito legal a partir do lado do William de entrar em uma Ferrari. Assim, como eu comentei no início do vídeo, eu sou um grande apaixonado por Ferraris e assim, essa oportunidade, o Lalo entrou em contato comigo e falou assim, olha, tem uma 612 Scaglietti em uma loja em Campinas, até agradecer o proprietário dessa loja também, o Lalo, o William, pelo meio de campo, não conhecia o pessoal na época. Tem uma 612 Scaglietti chegando em Campinas e a gente queria que você fizesse, o Lalo falando, né? E a gente queria que você fizesse algumas fotos desse carro, fizesse alguma coisinha pra gente colocar no portal. Além da questão de ter contato com o carro, além da oportunidade em si, eu agradeço muito porque significou muito para mim, porque esse contato do Lalo, o que significou para mim, né? Esse contato do Lalo e do William, nesse sentido, significou para mim que, apesar das dificuldades de não ter tantos carros por aqui, de não conseguir muitas vezes fotos tão boas, fotos tão limpas, eles gostavam bastante das minhas fotos, eles gostavam bastante da minha participação e contavam comigo. Então, assim, foi um momento que eu realmente pude ver que eu tinha por menor que seja, que eu tinha alguma importância para os exclusivos em si. Então, eu me sinto muito agradecido. Foi a única Ferrari que eu tive a oportunidade de entrar. Eu liguei o carro, mas não cheguei a andar com ele. Mas assim, foi um dia bastante legal e eu tenho bastante saudade desse dia. Inclusive, até algumas oportunidades de emprego surgiram, apesar pelo meu foco, né, apesar de ter a fotografia como um hobby, o meu foco ele não permitiria que eu aceitasse esse tipo de oportunidade, mas agradeço bastante também porque em tudo tem alguma pontinha do William, do Exclusivos como um todo, para ser agradecido, para ser grato em relação a tudo isso que ocorreu. Já me encaminhando aqui para o final, assim, o que eu espero realmente que ocorra, né? Com relação aos exclusivos em si, como eu comentei, é até um pouco chato que tenha perdido seu espaço, que o fórum tenha perdido seu espaço, mas eu acredito muito no pessoal que eles vão trabalhar sempre para manter essa história viva, para que o fórum, para que todo esse conhecimento ele possa ser passado, ele possa continuar sendo passado e de uma maneira que o fórum volte, que o fórum, exclusivos em si, ele volte a ser competitivo em relação aos concorrentes, que são muitos hoje, utilizando as plataformas, né, o próprio fórum, Facebook, Instagram e o que vier aí pela frente. Bom, eu gostaria de agradecer muito todas as pessoas que eu tive contato ao longo desses 7 anos de participação e assim, o que eu gostaria de falar, né? Ao longo desses 7 anos eu tive muitas oportunidades, muitas memórias, muitas lembranças que me fazem ser muito grato de fazer parte dessa história. Gostaria de desejar muito sucesso para todos e que assim que venham mais 10, 20, 50, 100 anos de exclusivos, porque é uma história muito legal, muito esforço de todo mundo que se envolveu nessa história e assim, gostaria de agradecer e desejar tudo do melhor para todo mundo. Obrigado por fazer parte disso.